Então a gente está fazendo um tratamento com cristal. O cristal, assim como uma vela, gente, é um elemento inerte, tá? Ele tem uma frequência ali que ele vibra. Na verdade não é tão inerte quanto uma vela, tá? Porque ele naturalmente, o cristal ele vibra numa frequência. Mas quando a gente dá um comando mental para o cristal e a gente ativa e acopla esse cristal ali no perispírito da pessoa ali no duplo etérico mais diretamente, a gente consegue entrar na conexão da cura que está sendo realizada, e a nossa força mental faz com que a cura ela se processe de dentro para fora com mais facilidade ali no consulente. Então, outro exemplo aqui, a gente sabe que os chakras têm as cores deles, a gente precisa saber. Às vezes a gente vai trabalhar num determinado chakra, o guia, o mestre queria que a gente trabalhasse a cor exatamente do chakra, porque ele não está naquela frequência boa. Quando a gente põe o cristal, por exemplo, gente, vocês lembram qual é a cor aqui do frontal? Índigo, né? O azul escuro. Então vamos supor que ele quer harmonizar, esse aqui não está muito harmonizado. Qual é a cor ideal para utilizar? Um azul índigo, escuro. Então quando a gente sabe isso, a gente facilita o tratamento. O cristal ele já vibra numa frequência aproximada do nosso chakra, só por ser na mesma cor. Porque as cores dizem tudo, dizem muita coisa. Aí a gente vai trabalhar isso, ou seja, para dar um equilíbrio. Às vezes não é um processo de cura. Posso botar um cristal de uma outra cor no chakra? Pode, dentro da intuição e sabendo qual é o propósito. Às vezes precisa expandir um pouquinho, às vezes precisa retrair um pouquinho, às vezes precisa trabalhar a tela búdica, né? E é muito complicado. Então a gente tem que entender que em todo chakra a gente tem uma tela búdica, que é uma tela mesmo, né? Quando essa tela ela abre um pouquinho, ela fecha um pouquinho, dependendo da condição de consciência da pessoa, dessa passagem do fluxo. Porque o que o chakra faz? Ele recebe energia e ele exala, né? Põe para fora essa energia. E o que é essa energia também? São informações, são conhecimentos. Então isso também, o nosso chakra serve de filtro também para as informações. Então quando as pessoas estão num estado alterado de consciência, olha que eu não estou falando de expansão de consciência, estou falando de alteração de consciência. Toda expansão de consciência ela é boa, mas a alteração depende. Exemplo, uma pessoa bêbada, ela está com a consciência alterada? Ela está com a consciência alterada, agora ela está com a consciência expandida? Entendem bem a diferença? Então a gente tem que saber a diferença. Uma coisa é alterar a consciência. Qualquer droga, ela altera a consciência. Agora, expandir a consciência tem que ter ritmo, tem que ter a frequência certa, tem que ter o conhecimento, tem que ter compreensão, tem que ter entendimento, e aí você ancora as informações. O que acontece? Quando a gente altera a nossa consciência, a tela búdica ela abre um pouco. Por isso que já vê bêbado andando na rua conversando? Provavelmente eles estão conversando com entidades mesmo, mas totalmente fora do propósito, perdido. Isso vai fazer bem ou mal? Os dois. Mal. É por isso que a gente fala. Aí me perguntaram um tempo atrás se tinha alguma possibilidade de espírito de luz incorporar numa pessoa bêbada ou num bar. Eu falei, não, impossível. A não ser que seja um mentor, um guia, um protetor que incorpora para proteger a pessoa e depois, puxada de orelha, né? Então, só por isso. Agora, guia de luz, descer em bar, descer em festinha em casa, para dar, padrinho, mas fez um atendimento, curou, orientou, não importa. Espírito de luz não faz esse tipo de trabalho. Eles têm mais o que fazer. Não faz, gente, está bêbado, incorporou, só se for para o guia dar uma puxada de orelha e falar, tome vergonha na cara, você não está no lugar, isso não é hora, e aí se incorpora. Agora, ficou atendendo, brincando, fazendo festa, farriando, tomando cachaça, botando para dentro. Aí eu pergunto, espírito de luz, gente? Sinceramente, a gente ainda... Não vamos nos enganar, não existe. Então, padrinho, mas fiz uma festinha lá em casa, minha prima tem uma mediunidade maravilhosa e ela joga carta quando está bêbado e é tudo certo. Eles sabem de algumas coisas, eles estão no plano de lá, eles conseguem enxergar algumas coisas, mas eles têm uma sabedoria que a gente esquece que eles têm. Eles querem atenção. Basta eles falarem o que a pessoa quer ouvir, certo? Está tudo certo. E ali a festa literalmente acontece, né? Só que da forma mais horrenda e pior possível. Porque aí o que vai criando? Obsessão. Porque quanto mais sintonia a gente tem com essa frequência, com esses guias que trabalham, com esses guias não, com esses espíritos que trabalham com essas frequências, mais a gente fecha para os nossos guias, mentores, protetores, certo? Isso tem que ficar muito claro. Falando-se de mestres e mestras do Oriente, muito mais sutil a energia. Por isso os nossos preceitos, né?
Aí a Tainara até fez uma pergunta muito oportuna hoje no grupo, falou assim, padrinho, como é que fica, a gente vai fazer o trabalho do Oriente hoje, como é que fica a questão dos preceitos, né? Aí eu até falei assim, não, tá, não se preocupa não, porque assim, na verdade, os nossos preceitos, gente, é para todos os dias de trabalho, concorda? Todos os dias de trabalho. O que a gente sempre repete aqui? No dia que a gente não está aqui presencialmente, o trabalho para? Não. Então o preceito continua? Então quando a gente veio aqui hoje, foi marcado de última hora, entre aspas, a gente deveria estar fazendo preceito ou não? Mas eu falei para a Tainara, a gente vai com tranquilidade, sabe por quê? Como Emmanuel falou por meio de Chico Xavier, graças a Deus a espiritualidade não precisa de médiuns perfeitos, porque senão nem Chico, ele mesmo falou, nem eu poderia servir a espiritualidade. Então nós estamos no caminho. O preceito é para tomada de consciência, para nos fazer analisar. E mais importante do que isso, gente, não é o preceito que nos torna bons médiuns, é a mediunidade bem vivenciada que nos faz viver os preceitos cada vez com mais profundidade, com mais propriedade, né? Então assim, se a gente pensar que a gente não cumpriu um preceito, por isso a gente não pode fazer um trabalho mediúnico, é a mesma coisa que falar que o preceito é mais importante do que a própria mediunidade. E não é. Não é. Mas o preceito, ele facilita muito a nossa mediunização, a nossa sincronização com os guias. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou dar um exemplo bem simplista, mas depois eu vou fazer uma comparação que é a pegada, que vocês vão entender. Vamos imaginar que uma pessoa está fazendo academia. Está na malhação dela lá, na musculação diária do dia a dia. Tem alguns suplementos, alguns elementos que eles tomam para dar mais vitalidade ali na hora, né? Qual é o nome? Até o Wesley aqui. Que é para dar aquele gás, certo? Então, o preceito era como se fosse esse suplemento, esse elemento, entende? Só que ainda tem uma coisa que é perfeita no preceito da mediunidade, que talvez não seja tão bom na academia, que eu vou explicar para vocês claramente agora. Por quê? Como a gente não sabe como estão todos os nossos órgãos, às vezes a pessoa está tomando uma coisa na academia, achando que está melhorando o rendimento dela, mas está sobrecarregando o órgão, concorda? Sim. Pode ter os efeitos colaterais, não pode? O preceito não tem efeito colateral nenhum, entende? Então, eu quero dar essas duas diferenças para vocês. A questão de que o preceito ele serve para nos colocar numa maior habilidade, maior capacidade, maior condição de sincronização com as entidades, principalmente do Oriente, que eles pedem uma sincronização bem fina. E por outro lado, o preceito ele não tem contraindicação nenhuma, diferente de alguns suplementos, né? Por quê? Alimentação leve, isso só é saudável para o corpo. Um pouquinho de jejum antes do trabalho, isso só é saudável, porque desintoxica, né? Deixa o corpo trabalhar nas frequências mais sutis. Diferentemente do que a gente acha, a força física é para a academia, é para o corpo físico, mas para a espiritual é força espiritual. Então, quanto mais leve a gente estiver, mais força espiritual a gente tem, mais a gente vibra nas frequências superiores. E, inclusive, gente, todo o alimento aterra, tá? Até os alimentos vegetarianos, eles aterram, gente. Porque é alimento, é matéria. E por isso que é dito, né? Isso veio do Oriente. O jejum intermitente veio do Oriente. Essa sabedoria veio do Oriente. Aí o catolicismo pegou também o jejum, algumas reuniões também do Oriente, né? Islã, enfim, os muçulmanos, eles fazem o jejum dele porque sabem da importância, né? Então, eu lembro que tinha algumas médicas que frequentaram São Luís numa época que elas falavam assim, que do centro que elas vieram, que na verdade era candomblé, não era umbanda, era cruzado, enfim, elas falavam assim que no trabalho de Exu e Pombagira, se elas não comessem muita carne, elas não conseguiam segurar o trabalho. Eu falei, bem, aí eu já não sei que tipo de trabalho vocês fazem lá, mas aqui no São Luís não, né? Aqui é preceito mesmo, de preferência não comer carne nem nada, porque é a sutilização. Aqui a gente trabalha com a força do espírito e não com a força física, né? É com a força realmente, não da densidade, é com a força da sutilidade. Então, assim, os mestres do Oriente, eles pedem muito esse cuidado com a gente. E só fazendo um testemunho aqui para vocês, o mestre do Oriente, quando ele me convidou para trabalhar com ele, e eu peguei e falei assim, não, eu aceito, mestre, eu aceito. Ele falou assim, não, eu estou te perguntando agora, mas você vai me responder daqui a 3 ou 6 meses, você vai pensar muito sobre isso, porque vem muita responsabilidade. Desde pensamento, a comportamento, a alimentação, você vai ter que mudar, né, para poder a gente conseguir fazer um trabalho efetivo, porque, gente, a entidade de luz não se presta a fazer um serviço meia boca.
Quem se presta a fazer serviço meia boca, a gente sabe quem são, né? Porque espírito de luz não faz. Quando não tem um médium preparado, ele não está preso ao médium. Nós, às vezes, estamos presos, entre aspas, me entendam, ao nosso guia, porque ele é o melhor guia que pode ter pra gente. Mas se a gente falar não, vocês acham que os guias vão ficar do nosso lado perdendo tempo? Não, eles dão uma distanciada da gente e falam assim: quando você acordar, a gente começa a trabalhar, porque, gente, eles não têm tempo a perder. Se a gente pensar que um guia de luz, eles ficam parados falando assim: ah, meu Deus do céu, fulano não quer trabalhar não, ô meu Deus, vou ficar aqui até o final da vida, do ladinho dele, sem fazer nada, esperando a consciência dele despertar, a gente está muito enganado. Eles não se prendem. E a outra coisa, eles estão aqui mais para ajudar. Eles estão também recebendo, porque ninguém está à toa. Nenhuma tarefa, gente, ninguém está à toa. Tudo há um propósito. Eles também estão em evolução, nós também estamos. Mas tem que ter uma cumplicidade, né? Então o Mestre Oriente falou isso muito para mim. Essa questão de alimentação, de pensamento, oração, meditação. Ele falou: não tem como. Se você não começar a meditar, você não vai entender o que é serenar, você não vai entender o que é pacificar o seu interior, você não vai entender o que é lavar a sua alma, que foi até que eu falo muito nas nossas palestras, nos nossos vídeos no canal. Gente, do mesmo jeito que a gente toma um banho, né, higiênico para lavar, para tirar o suor, o peso do dia, a gente sente a leveza ou não sente? Do mesmo jeito, a meditação tem exatamente o mesmo princípio de higienizar a alma. Quantos de nós meditamos todo dia? Né? Então, o que isso quer dizer? Que nossa alma não está higienizada. Porque a única forma de higienizar a nossa alma com mais facilidade é a meditação. Né? O trabalho mediúnico higieniza a alma? Sim, mas a gente não trabalha todo dia. Né? O passe do guia higieniza a alma? Higieniza, mas a gente não toma um passe do guia todo dia, a gente não se dá um outro passo. Então, assim, essas coisas podem se somar, mas a meditação é a base, gente, porque ela, além de higienizar, ela faz colocar a gente nesse estado de serenidade, de contemplação, de falar assim: chega de falar mentalmente, eu quero ouvir o silêncio, sabe? Eu quero ouvir, porque o silêncio tem um som, né? É incrível a gente falar isso, mas o silêncio tem um som, e é um som muito agradável. Então os mestres do Oriente pedem esses exercícios, né, de meditação, de uma coisa que o Mestre do Oriente me pediu é que uma vez por semana, olha isso, uma vez por semana, meu filho, eu quero que você pare e fique umas 2 horinhas, 3 horinhas, só com água, né? Tem algumas horas sem alimentação, só com água, em silêncio. Aí ele autorizou que eu poderia colocar um mantra, igual a gente usa no trabalho do Oriente, né? Mas que não tivesse letra, para não levar, que era para ficar uma coisa livre, leve e solta, para ele poder trabalhar em mim, preparar meus chakras, para conexão, todas essas coisas. Então foram meses, e eu fiquei nesses 6 meses sendo preparado. Aí depois de 6 meses ele apareceu de novo e perguntou: e aí, meu filho, vamos trabalhar? Vamos. Você está pronto? Estou pronto. E aí começou a conversa, falei: vamos ver mesmo. Aí ele falou, começou a cobrar, porque tem as cobranças sim, pelo menos os meus guias me cobram para eu me tornar melhor, para eu corrigir algumas deficiências, para eu aprender a lidar com as deficiências dos irmãos, enfim, eles sempre me cobram isso. Eu acho muito interessante, né, que às vezes alguns médios, os guias descem e corrigem todo mundo, mas eles nunca são corrigidos pelos próprios guias, nunca são chamados a atenção. Eu acho muito estranho, porque os meus guias são os meus guias, eles não são para vocês, eles são para mim. E é muito interessante quando a gente vê alguns médios na caminhada, que os guias deles é só para orientar os outros, para puxar a orelha dos outros, para falar para os outros o que é verdade, o que é certo, o que é errado, mas a vida do médium está de cabeça para baixo, e não serve para orientar ele, só orienta os outros. Então a gente para e diz: opa, peraí, é o meu guia, né? Ou é o guia de fulano, beltrano, cicrano? Então a gente tem que analisar.